Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa em mais um devocional, sendo mais parecido com Cristo. Palavra de hoje no livro de Gálatas, no capítulo 5, e eu quero ler algumas passagens aqui. Versículo 1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, semana passada uma pessoa veio me pedir um auxílio, uma ajuda para abandonar alguns prazeres da sua carne, e eu falei para ele o quanto isso é difícil, né? Não adianta a gente ser aqui hipócrita e dizer que é tranquilo de nós abandonarmos os desejos da nossa carne, de dizer, olha, é muito simples. Não é nada simples, porque há uma luta interna, há uma batalha tão grande dentro de nós, entre o espírito e entre a carne. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos alimentar o nosso espírito muito mais do que alimentar a nossa carne. Os pecados, eles aparecem todos os dias na nossa porta. Todos os dias, em todos os momentos. Não adianta você mentir e dizer que não. Todos os momentos, o pecado ele bate a porta para que a gente possa cair, para que a gente possa errar. Isso é fato, querido. Isso é verdadeiro. Só que satisfazer os desejos da nossa carne, foi o que eu falei para ele, e eu estou tentando lembrar agora aqui a frase que eu usei, que foi o que eu falei para ele, que satisfazer os desejos da nossa carne, que são momentâneos, nunca vão nos levar para um ambiente de maturidade, para um ambiente mais duradouro. Satisfazer os pecados da carne, que são momentâneos, nunca irão me levar para viver uma vida mais duradoura, de momentos mais duradouros. Eu posso querer viver uma vida inteira satisfazendo meus desejos sexuais da carne, tendo diversas relações com diversas pessoas, mas isso nunca vai me dar maturidade para eu viver uma vida de casado duradouro, para que eu tenha um casamento duradouro. Eu satisfazer os meus desejos da carne, de repente me afastar de Deus e fazer o que eu bem entendo, de cair na bebedeira, na droga, de só fazer festa, não vão fazer com que eu tenha uma vida de maturidade espiritual e vão me levar a um lugar, né? Isso não vai me levar a um lugar de uma espiritualidade duradoura. Então tudo aquilo que eu satisfaço momentaneamente, que eu tenho prazer momentâneo, não vai me levar para eu viver uma vida duradoura, uma eternidade. Vai me afastar dessa eternidade, vai me afastar de Cristo. A grande questão é que todas as vezes a gente tem que ficar dizendo que não, que não, que não, que não. E aí eu brinquei com essa pessoa, falei, para de ficar dizendo que não para tudo. Peça socorro. Em vez de falar não, diga socorro. Ao invés de dizer não quero, fala preciso de ajuda. Ao invés de sair correndo e ignorar tudo que está na tua frente, bata na porta de pessoas que você conhece, que caminham com Cristo e peça ajuda. Eu lembro que eu ouvi de um pastor uma frase que muito engraçada, que um garoto procurou ele e falou, olha pastor, eu tenho um grande problema aí com masturbação, não sei o que fazer. E aí o pastor disse assim, você se masturba em público? E a pessoa disse, não. Ele disse, então quando der vontade, sai correndo no meio do povo. Achei isso muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito sábio. Porque é uma verdade, né? Aquilo que geralmente a gente não quer cometer os pecados em público, a gente quer cometer em secreto. Então, quanto mais comunhão a gente tem, quanto mais pessoas caminham ao meu lado, quanto mais pessoas estejam ao meu lado, menos eu vou ter a oportunidade, ou menos o pecado vai bater na minha porta. Porque a maioria das coisas que eu faço errado eu não quero fazer em público, eu quero fazer em secreto, não quero que ninguém saiba. Então, se eu estiver em comunhão, se eu estiver comungando com pessoas, se eu estiver frequentando a igreja, tendo relacionamento com pessoas que caminham com Cristo, isso vai fazer eu alimentar o meu espírito, vai fazer a minha carne passar fome, e aí, querido, vai fazer com que o pecado não tenha força. E daqui a pouco, sim,
daqui a pouco sim, o pecado ele vai estar rondando, mas ele não vai mais ficar ali, cutucando, ele não vai mais entrar pela porta. Por quê? Porque as portas vão estar fechadas, porque a porta vai estar fechada. Ele vai estar rondando, esperando a oportunidade, mas não vai conseguir, porque eu não vou abrir a porta. Porque eu vou estar em comunhão com pessoas e vou estar sendo fortalecido através da palavra de Deus que essas pessoas vão liberando sobre a minha vida. Então, querido, quando o pecado vier, talvez você tenha que parar de falar não o tempo inteiro e pedir socorro, pedir ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. Tem algo em você que precisa mudar? Você está cansado de cometer o mesmo erro? Já está parecendo, inclusive, que está vivendo uma vida de iniquidade? O mesmo pecado bate na porta todos os dias e você fica vivendo isso? Sérgio, eu já estou vivendo essa iniquidade, o que eu faço? Para de dizer não e peça ajuda. Essa é a vida que nós levamos, querido. Eu tenho pessoas ao meu lado que me ajudam. Quando eu passo a mão no telefone, ligo para algumas pessoas, elas me ajudam, elas me auxiliam. Eu tenho comunhão, eu vivo em comunhão com pessoas de Cristo, pessoas que me levam realmente à presença do Pai. Aí, querida, minha carne ela vai sendo consumida pelo meu espírito. E automaticamente eu vou começar a viver os frutos do Espírito. Eu vou começar a ter mais domínio próprio sobre mim. E aí Deus vai começando a entrar no meu coração, eu vou começar a ser moldado, eu vou começar a ser mais parecido com Cristo. E aí o pecado ele já não tem mais vez dentro de nós. Então, querido, talvez hoje seja o dia de você pedir ajuda. Talvez seja o dia de você pedir socorro para alguém. Talvez seja o dia de você buscar ter comunhão com pessoas de Cristo, pessoas que te levem a um lugar mais perto do Pai. Amém? Faça isso, querido. Não esqueça de uma coisa. Isso aqui é muito importante. Amém? Leitura da Bíblia. Permaneça firme nisso. Não se afaste dessa palavra, porque ela tem poder e autoridade sobre a tua vida. Amém? Esse é o manual que o Criador deixou para que a criação pudesse ler. Amém? Deus abençoe, querido. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira. E só lembrando, amanhã nós não teremos o devocional. Amém? Amanhã nós estaremos numa missão fora do nosso município e não haverá o nosso devocional. Mas não é por isso que você vai deixar passar em branco. Você vai fazer o seu devocional aí na sua casa. Não esqueça de fazer o seu devocional com a sua família ou só você mesmo, de apresentar o seu dia para Jesus. Amém? Nós retornamos na segunda-feira. Um grande abraço e que Deus te abençoe.